Motiva Sat, sempre mais, onde você estiver. Motiva Sat. Sempre mais onde você estiver. Motiva Sat. Olá, muito bom dia, graça e paz a todos, que Deus abençoe abundantemente esse dia maravilhoso. Chegamos a mais uma quinta-feira, hoje é dia 8 de abril de 2021, esse é o ano de Samuel, ano da ajuda de Deus. Quero cumprimentar a todos que estão acompanhando o nosso programa, o programa Mudança de Vida, um oferecimento da Renovar em Jandaia do Sul. Temporariamente estamos na Avenida Souza Naves, 495, em frente ao Mercovale, esquina daqui Coxinha. Nós estamos na esquina também da Caixa Econômica Federal e queremos cumprimentar a todos vocês com essa paz que toma conta do nosso coração, que é a paz do Senhor Jesus. O único que pode nos dar essa paz é a paz de Jesus Cristo. E pode ter certeza que aonde você estiver, essa paz vai tomar conta de você, vai tomar conta da sua casa, vai tomar conta da sua família. Meus queridos, minhas queridas, o programa Mudança de Vida sempre traz uma palavra de instrução, de renovação para a tua vida. Então eu quero que você vá compartilhando aí esse programa. Escreve aí, bom dia, paz do Senhor. Quero saber quem está ligado aqui no programa, né? Quero saber quem está ouvindo a nossa programação. Então dá o seu bom dia aí. Escreve, bom dia, a paz do Senhor. Aí eu vou saber que você está ligado. Quem está me acompanhando pelo aplicativo, manda um WhatsApp agora também com o seu bom dia. Ó, o celular já está funcionando. Dê o seu bom dia também, para eu saber que você está ligado aqui no programa Mudança de Vida. São 9 horas em ponto, horário de Brasília. Queridos e queridas, nós estamos iniciando o jejum dos impossíveis, né? Esse mês, na comunidade Renovar, nós estamos no jejum dos impossíveis e a partir de hoje nós vamos jejuar o feijão, hein? Tem alguém que gosta de feijão aí? Tem alguém que ama feijão? Eu particularmente gosto muito de feijão, adoro feijão. Olha, pode ter arroz, pode ter ovo, pode ter tudo, só não pode faltar o feijão. Mas essa semana o pastor Isaac vai ficar sem o feijão, meus amigos. Pois é, nós vamos jejuar o feijão, até a próxima quinta-feira. Então entre comigo aí nesse propósito, entra comigo aí nesse jejum para que você seja abençoado por Deus, tá bom? Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando pelo aplicativo. Manda o seu bom dia também, manda o seu a paz do Senhor através do WhatsApp que está na tela do seu aplicativo, tá? 449-9897-6833. Quem está acompanhando o programa pelo Facebook, deixa o seu bom dia, fala aí, ó, paz do Senhor, curta, deixa o coraçãozinho e compartilha, tá? Vamos alcançar as almas, vamos levar a mudança de vida para todo esse povo que precisa de uma mudança, de uma transformação. Porque existem pessoas que realmente precisam passar por uma mudança, precisam passar por uma transformação e só através do poder de Deus é que essas pessoas vão alcançar a mudança. Olha, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. O único que pode mudar a nossa vida só é Jesus. Não existe uma outra forma, não existe um outro assim, bispo, existe um outro caminho alternativo. Não existe. O único caminho que muda, o único caminho que transforma é Jesus, e Ele pode mudar, e Ele quer mudar a sua história, basta você se entregar para Ele. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflição, mas se você tiver bom ânimo, com certeza você vai vencer todas as aflições. Não há situação difícil, não há situação irreversível, apenas creia no poder do Evangelho, creia no poder de Deus. Eu me lembro de uma palavra que nós pregamos ontem, na igreja,
E Deus entregou a palavra quando Pedro, ele foi preso. Então, quando um discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor, era preso, então isso dava a maior repercussão, isso dava o maior ibope, né? E aí o que acontecia? Herodes, ele descobriu que isso mexia com as pessoas, que isso promovia o nome dele. O que ele vai fazer? Bom, Tiago foi morto a fio da espada. Agora, ele vai pegar um homem muito influente. Na ocasião, você sabe quem é Pedro? Pedro foi um grande pregador. Só ele, no dia de Pentecostes, quando todos estávamos reunidos lá em Atos capítulo 2, meus queridos, só ele ganhou mais de 3.000 almas. Você tá de brincadeira, hein? Mais de 3.000 almas Pedro ganhou em uma única pregação. Em uma única pregação. Então imagina você a autoridade que Pedro tinha. Pedro passava, meus amigos, e até mortos ressuscitavam. Então isso mostra claramente que Pedro, ele era um homem influente. Pedro foi aquele que no impulso andou sobre as águas, né? Pedro foi aquele também que por impulso ele cortou a orelha de Malco, você lembra? Então Pedro, ele tinha muita influência, ele era muito amado de Jesus, muito amado. Então o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar Pedro e começa também a perseguir Pedro, prende Pedro na prisão, vai prender Pedro. E o que acontece quando Pedro está preso? A igreja vai entrar em oração. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse programa. Mas antes, quero mandar a paz do Senhor aqui para a irmã Valdina Soares. Ô, irmã Valdina, paz do Senhor, tudo bem? Querida, você fala de qual lugar? Qual cidade você está falando? Valdina, escreve a tua cidade para mim, quero mandar um abraço aqui para você, vou mandar um abraço para a tua cidade, tá? Então escreve para mim, irmã Valdina, qual a cidade que a senhora está acompanhando o programa Mudança de Vida? Escreve para mim aí. Isso, escreve aí, eu quero saber qual é, né, a cidade que a irmã está acompanhando o programa Mudança de Vida para a gente mandar. E hoje nós vamos falar sobre Pedro, né? Vamos falar sobre Pedro, já que nós ministramos isso na igreja. Todo esse período de perseguição da igreja primitiva era porque o reino de Cristo, né, de Deus aqui na terra, estava em expansão. Jesus estava morto, mas ele deixou o cristianismo pronto. Então, o que os discípulos ou apóstolos estavam fazendo? Dando continuidade. Então, o que nós temos que fazer? Dar continuidade naquilo que nós fomos chamados. Se o Senhor te chamou para ser um levita, seja um levita. Se Deus te chamou para ser um missionário, seja um missionário. Se Deus te chamou para ser pastor, seja um evangelista, seja um diácono, seja um presbítero. Faça aquilo que Deus te comissionou. Portanto, saiba que todas as vezes que você se torna um grande influenciador, como Pedro foi, haverá perseguições. O que acontece com Pedro? Ele vai parar dentro da prisão. E daqui a pouquinho nós vamos falar para você o que acontece quando Pedro está preso. Porque o texto original, deixa eu até abrir a Bíblia aqui, vai mostrar um episódio muito interessante. Pedro estava preso. Mas enquanto Pedro estava preso, estava acontecendo uma grande revolução no mundo espiritual. Estava acontecendo uma revolução no mundo espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos a uma canção aqui no programa Mudança de Vida. Enquanto eu toco essa canção, diga a paz do Senhor Jesus, curta e compartilhe aí, tá bom? Marque amigos também. Eu vou mandar um abraço para você, para todo mundo. Você também pode deixar o seu pedido de oração e nós vamos estar no final do programa orando por todas as pessoas. Lembrando que hoje nós estaremos aí na cidade de Jandaia do Sul. Alô, Jandaia do Sul, Deus abençoe. Hoje nós estaremos juntos numa grande noite de poder e uma noite de provisão. Alô, você que mora em Cambira, Pirapó, você que mora pertinho aí, nós estaremos às 18h30. Aí vai ser uma noite de louvor, uma noite de poder. Eu quero estar ministrando a palavra. Estamos em jejum, meus queridos, estamos jejuando. Olha, eu vou iniciar uma nova campanha no monte. Deus está me
chamando para esse tempo de guerra espiritual e vai haver libertação, vai haver cura, vai haver transformação. Então você que é de Jandaia do Sul, dessa cidade abençoada, aliás, um abraço ao prefeito Lauro. Deus abençoe o prefeito Lauro, Deus abençoe todos os envolvidos aí nessa cidade abençoada, Deus abençoe os pastores da cidade de Jandaia do Sul, Deus abençoe os padres da cidade de Jandaia do Sul, todas as casas de religiões. Quero mandar um abraço para os comerciantes de Jandaia, moradores de Jandaia. Quero mandar um abraço para todos vocês de Jandaia do Sul. Essa cidade é uma cidade abençoada, é uma cidade que tem promessas de Deus, não é? Eu estive sábado visitando todos os bairros aí, estava eu, o pastor Eliseu, e inclusive eu passava nos bairros, eu estendia a mão assim, ó, né, no vidro. Falei, olha que bairro bonito, só que eu estava em espírito falando, Senhor, abençoe esse bairro, abençoe essa cidade, manda embora esse vírus maldito dessa cidade, traga o povo para tua casa, traga enfermos, traga pessoas viciadas para tua casa. E aí eu fui andando pelos bairros, algumas pessoas eu conhecia, paz do Senhor, outra paz do Senhor. Então Jandaia do Sul é uma cidade muito abençoada por Deus e hoje eu vou estar aí com você pessoalmente abençoando a cidade de Jandaia do Sul. O endereço é Avenida Souza Naves, número 495, bem em frente ao Mercovale, eu estarei com vocês à esquina da Caixa Econômica Federal, pertinho do Kikoshinha. Quero mandar um abraço também para o nosso querido doutor, o advogado, que é o dono do salão, né, o doutor José. Um abraço, doutor José, um abraço para a dona Bila, Deus abençoe também a senhora, a dona Tereza, que tem um salão de cabeleireiro dentro aí do Mercovale. Um abraço para vocês. Alô, Ângelo, do restaurante Requinte, um abraço para você. A Juliana, da ótica Bela Visão, Bela Vista, aí na cidade de Jandaia do Sul. Gente, vai deixando aí os seus comentários, diga a paz do Senhor e compartilha. Deus abençoe a Rosani Dickel, paz do Senhor Rosani. A Elza Roseto falou, a paz do Senhor Jesus Cristo, bispo, eu peço oração para mim, né? Saúde, eu tenho um problema na cabeça, né? Uma tontura, né? Problema de pressão alta, coluna, pulmão, ora por mim. Eu vou orar por você no final do programa, tá bom? Esse é o programa Mudança de Vida, um oferecimento da comunidade Renovar na cidade de Jandaia do Sul. Vamos ao louvor, vamos à canção. Enquanto isso, vai escrevendo seu nome, pedido de oração para o final do programa e eu vou voltar falando sobre Pedro. Pedro estava preso, mas enquanto Pedro estava preso, havia algo que estava acontecendo. O que será que estava acontecendo? Enquanto Pedro estava preso, o que será que estava acontecendo? Daqui a pouquinho eu vou contar essa história para você. Vou contar essa história já. Eu quero oferecer esse louvor também da Mariana Guiar para todos os oficiais da comunidade Renovar. Quero oferecer para todos os pastores da comunidade Renovar. Quero oferecer também para todos os departamentos, Ministério de Dança Além do Véu, Ministério de Mulheres Vitoriosas, Ministério de Jovens Adora Céu. Quero oferecer também para o Adora Teen, Adora Kids, enfim, para todo o Ministério e lideranças da comunidade internacional Renovar, esta igreja abençoada que chegou para abençoar o povo de Deus, e aquilo que Deus levanta certamente persevera. Esse é o momento que Deus tem nos moldado para grandes coisas. Grandes coisas Deus tem preparado para todos nós. Esteja preparado para isso. Mariana Guiar, porque Ele vive, eu ofereço para todos vocês da comunidade internacional Renovar de Jandaia. Posso crer no amor, porque Ele vive. Teu amor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Essa canção é linda! Esse é o programa Mudança de Vida, ao vivo, aqui pela Motiva Sat, a rádio que é sempre mais, onde você estiver, no oferecimento da comunidade Renovar, na cidade de Jandaia do Sul. Super abraço para todo mundo, tem pessoas já participando aqui, você que está acompanhando, escreve a paz do Senhor e compartilha, tá bom? Baixe o aplicativo da Motiva Sat também, para você acompanhar a programação. Muito bom dia, na paz do Senhor, para Josimar dos Santos. Deus abençoe você, toda a sua The Family. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre Pedro, não é? Nós vamos falar sobre Pedro daqui a pouquinho nós vamos falar sobre Pedro, tá bom? Olha, Pedro, ele foi preso, né? Pedro foi preso, portanto aconteceu algo que marcou a história dele. Pera lá, eu já volto com você porque estão batendo lá na porta, né? E a rádio fica aqui na igreja, então deixa eu saber quem chegou aqui e eu já volto já para falar com você. Mas escuta essa chamada, eu volto já com você aqui no programa Mudança de Vida pela Motiva Sat. Vamos lá. Quinta do Sobrenatural. Avenida Souza Neve 495, na esquina da Caixa Econômica, no centro de Jandaia do Sul. Porque milagres, revelações e libertação. Ministração Bispo Isaac Souza, às 7:30 da noite. Obrigado por esperar, gente, é correria mesmo. Bom, olha só, nós vamos falar hoje de Pedro aqui no programa Mudança de Vida, né? E você pode mandar também o seu WhatsApp no 449-9897-6833. Tem um áudio aqui, inclusive do nosso ouvinte, né? É o Josimar. Ô Josimar, Deus abençoe você. Hoje aqui no programa Mudança de Vida vamos falar sobre Pedro, não é? E o que aconteceu com Pedro? Ele estava preso, mas acontecia algo no mundo espiritual. Olha aí, o que levou Pedro a ser preso e depois, o que fez Pedro sair daquela prisão? Alguém pode comentar aí? Alguém pode comentar? Pedro foi preso, Atos 12. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que levou Pedro a ser preso? Quem está acompanhando aí? Deus abençoe, Pastor Valdo, um abraço, Pastor Valdo. Deus abençoe, Anésia dos Santos, um abraço também. O que levou Pedro a sair, aliás, o que levou Pedro a ser preso? O que levou Pedro a ser preso e o que tirou Pedro da prisão? Eu quero fazer essa pergunta aí. Olha, não importa a sua resposta, comenta. Deixa eu ouvir aqui o 449-9897-6833. Deus abençoe também a Alessandra de Oliveira. Deixa eu ver a opinião do ouvinte. Pode falar, bom dia. Bom dia, Pai Senhor. Amém. Um dia abençoado aí. Numa entrevista de emprego e quero que você ore por mim e que dê tudo certo, pastor. Já deu, em nome de Jesus. Fala que é o Josimar de Santo Tomé. Amém. O Josimar de Santo Tomé, muito bem, tá orando aí por uma porta de emprego. Vamos orar para Deus te honrar, meu amigo, para Deus de fato, de verdade, abrir uma porta para você, tá bom? Deus abençoe. Vamos a mais um áudio dele? Eu não restaurei meu casamento ainda, mas Deus tá na obra. Mas que eu vou restaurar, eu vou. A minha fé vai restaurar meu casamento, que é uma coisa que eu pode ter certeza. Você põe hoje fé, nem que seja um grãozinho de semente, pastor. Mas eu falo pra você, a fé é tudo. Confie na fé, que a fé vai dar a vitória. Amém, amém, maravilha. Deus abençoe você, Josimar. Continue acreditando que Deus é fiel para fazer o sobrenatural na tua vida, tá bom? E aí, gente, responda a pergunta para mim. Na sua opinião, o que levou Pedro a ser preso? O que aconteceu para Pedro ser preso? Então, vamos abrir a Bíblia e aprender na palavra, porque a palavra de Deus, ela é um manual que nos explica tudo. Queridos, tudo que acontece na nossa vida
tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação bíblica. Tudo, a Bíblia, ela tem respaldo para tudo, meus amados. Vamos lá, Atos capítulo 12, ela vai nos apontar, não é? O que levou Pedro a ser preso, ok? Vamos lá, eu tô aqui operando o som, ao mesmo tempo recebendo recado pessoal. Eita glória! Irmãos, isso aí eu tô acostumado, viu? A gente faz muitas coisas sozinho mesmo. Não é fácil não, mas é costume já. Vamos lá. Então, para você entender o porquê que Pedro foi preso, você tem que ler comigo em Atos 12, certo? Vamos entender o porquê que Pedro... Porque nada acontece por acaso. Nada. Nessa vida, tudo tem um porquê. Tudo tem. Então, nada acontece por acaso. Então, presta atenção. A pergunta é, por que Pedro foi preso? E como Pedro saiu da prisão? Olha que interessante, meu amigo. Alessandra Machado, um abraço para você, a tua mamãe Marina, todo o pessoal de Jandaia. Olha só, olha o texto para você entender. Atos 12. E por aquele mesmo tempo, isso vai falar do tempo em que Paulo e Barnabé, eles foram a Jerusalém. Então, nesse tempo aqui, Paulo estava nas suas viagens missionárias, né? Então, imagina você, esse tempo que Lucas está falando, porque Lucas, quem escreveu Atos dos Apóstolos, ele está se referindo ao tempo que Paulo e Barnabé foram a Jerusalém, não é? Então, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Então, estes que estavam sendo maltratados, a ideia principal, o coração maléfico, veio de Herodes, não é? Herodes Agripa, o filho do Aristóbulo e neto de Herodes o Grande, que assassinou os bebês de Belém. Você lembra que quando Jesus nasceu, ele também foi perseguido? Você lembra que quando Jesus nasceu, ele foi perseguido? Então, esse Herodes aqui, na verdade, é uma continuidade de reino. É como o Papa, né? Morre um Papa, vem outro. Morre um Papa, vem outro, não é? A não ser que aconteça algo muito extraordinário, como aconteceu da última vez, que um Papa passou por um crivo, o outro renunciou. Isso é muito raro acontecer também na Igreja Católica, mas esse Herodes aqui é uma continuidade, é igual o Faraó, é uma continuidade de reino. Ok, então olha o que vai acontecer. Esse mesmo que lá atrás mandou matar as crianças, ele vai estender as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Então isso, provavelmente, a Bíblia não fala isso, a gente, com base em alguns estudos, vai entender que a comunidade judaica, a liderança judaica, se reuniram para para maltratar, principalmente os mais influentes daquela época, porque a igreja de Cristo, nesse momento, estava, como é que eu posso dizer? A igreja estava em crescimento, estava atingindo muitos lugares, não é? A igreja estava fazendo com que os milagres de Jesus acontecessem, todos estavam falando a mesma língua, todos os discípulos animados, avivados. Você vê que Pedro, lá em Atos 2, ganhou 3.000 almas para Jesus. Você acha que a comunidade judaica estava feliz com isso? Você acha que os líderes estavam felizes com isso? Claro que não. Então eles começam a matam Tiago, agora eles pegam Pedro e vai prender Pedro. Versículo 2 confirma o que eu estou falando. E matou a espada Tiago, irmão de João, o primeiro dos apóstolos que morreu, gente. No passado, muitos apóstolos morreram para que hoje nós estivéssemos pregando a palavra. Olha o privilégio que nós temos hoje de pregar a palavra, de ir para a casa do Senhor, de cultuar, de adorar. Olha o privilégio, pessoas deram sangue, pessoas deram a própria vida, para que hoje eu e você pudéssemos estar na casa do Senhor. Essa pandemia aí não é nada, você tem que tirar esse medo. A pandemia não é nada perto do mártir que aconteceu. Olha aqui o texto, não é? O primeiro dos apóstolos que morreu, não foi escolhido ninguém para o lugar dele. De fato, com exceção de Judas, que foi substituído por Matias. Nunca outra pessoa exerceu um dos ofícios dos 12.
Em outras palavras, não há tal coisa como sucessão apostólica como alguns ensinam. Olha que coisa interessante, meus amados. Então, o que Deus estava fazendo através com a permissão, não foi Deus que fez aquilo, mas ele permitiu esses mártires, como ficasse isso como um exemplo da perseguição da igreja hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Aí, como o assunto aqui é Pedro, e a pergunta é, por que Pedro foi preso e como que Pedro saiu da prisão, está no versículo 3. Olha lá, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, era o tempo da Páscoa, ou seja, o mês de abril. Você percebeu que nós estamos no mês de abril? O nosso calendário é o calendário cristão. Nós estamos no mês de abril. Olha que interessante. Então, no mês de abril, esse Herodes aqui que estava dando a continuidade num coração sanguinário, no coração vingador, ele vai prender Pedro, porque isso agradava, isso chamava atenção. Você já viu aquelas pessoas que elas ficam felizes com a desgraça dos outros? Já viu aquela pessoa que fica alegre com a derrota de alguém? Então, isso é coisa muito antiga. Você não pode se abater, você não pode se abalar, porque uma situação aconteceu, porque aconteceu o desemprego, ou porque veio uma enfermidade, ou porque estão falando alguma coisa de você, ou porque você está doente. Meus amados, em nome de Jesus, enfrenta tudo isso. Você tem a unção de Pedro sobre a tua vida. Você tem que entender que por trás dessa perseguição há pessoas interessadas. Pessoas interessadas em quê? Em perseguir a igreja de Jesus Cristo, mas a igreja de Jesus foi fundada em Cristo. Então Cristo, ele é o cabeça da igreja e você faz parte disso. Vai haver crescimento. O inimigo pode até promover a tua prisão. Pedro, de fato, acabou sendo preso. Mas no final eu vou explicar o porquê que Pedro conseguiu sair da prisão. Qual foi o mistério? O que tirou Pedro de dentro da prisão? É o assunto aqui no programa Mudança de Vida hoje. E aí, no versículo 3 diz, e vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. No verso 4, e havendo prendido, o encerrou no cárcere. Então Pedro, ele foi para como se fosse uma solitária, né? Pedro foi para uma espécie de uma prisão mais forte. E eles colocaram lá 4 grupos de 4 soldados para guardar Pedro. Então eu aprendo aqui que Pedro incomodava. Pedro incomodava, porque se Pedro não incomodava a liderança judaica, eles não teriam colocado 16 homens para guardar Pedro. Então olha o que um homem de Deus pode provocar. Um homem de Deus, ele provoca medo. Por quê? Porque Deus é com ele. Pedro é com você que está acompanhando o programa Mudança de Vida, talvez acabou de chegar, me dê a paz do Senhor Jesus aí. Então Deus, ele é com você em qualquer situação. Então o que havia por trás daquilo? Pedro era um homem ruim? Não. Pedro estava em falha com Deus? Também não. E por que Pedro foi preso? Porque foi um plano da liderança judaica, foi um plano do sistema político na época, governado por Herodes, para maltratar os homens de Deus, a fim de ganhar fama, a fim de ganhar status. Então é muito interessante estudar a Bíblia, por isso que a Bíblia tem que ser compreendida, não é verdade? Nós vamos a mais um louvor e daqui a pouquinho eu trago o resultado final desta palavra. Lembrando que 9h45 nós teremos o programa do Pastor Adão. Já tem um programa Palavra de Fé com o pastor Adão representando a Renovar de Maringá. Daqui a pouquinho, tá bom? Eu quero mandar um abraço para você de Maringá. Hoje vamos estar aí exatamente às 18h30. Alô, Jandaia! Hoje vamos estar na sua cidade. Quero convocar você de Cambira, você que mora nesse miolo aí. Vamos estar em Jandaia. Sábado eu abençoei todos os bairros dessa cidade e eu quero estar abençoando você hoje. Vou estar com a minha família. Vamos estar adorando a Deus e
tenho certeza que o sobrenatural vai acontecer. Estamos nesse mês de abril, mês das portas abertas, estamos em jejum de feijão, estamos clamando a Deus e pode acompanhar o que eu vou te falar. Vai acontecer coisas extraordinárias. Eu vou colocar a chamada fala quinta sobrenatural, 19h30, mas o horário é às 18h30. É que nós estamos ainda seguindo os protocolos e orientação da Secretaria da Vigilância Sanitária. Mas a chamada fala quinta sobrenatural, mas hoje é culto da provisão e o culto é às 18h30 em Jandaia. Quinta do Sobrenatural. Avenida Souza Neve 495, na esquina da Caixa Econômica, no centro de Jandaia do Sul. Porque milagres, revelações e libertação. Ministração Bispo Isaac Souza, às 7h30 da noite. Ok, então estaremos hoje em Jandaia, só que mais cedo, às 18h30. Eu quero ver você lá. Já, no último bloco, eu falo pra você o que fez Pedro sair da prisão. E 9h45 tem o pastor Adão aqui no programa Mensagem de Fé. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar,
o programa Mudança de Vida. A gente tem vários programas aqui na rádio, né? Esse é o programa Mudança de Vida. Eu tenho que ficar preocupado para não mudar o nome. São 9h36, correndo para o final desse último bloco. Programa Renovar, oferecimento Renovar na cidade de Jandaia do Sul. Hoje estaremos juntos na Avenida Senadora Souza Naves 495. Traga sua família, use máscara e vai ser uma grande bênção para a glória de Deus. Ouvimos com Jairo Bonfim, Deus proverá, no ano de Samuel, ano da ajuda de Deus. Muito bem, vamos lá. Vamos concluir o assunto, porque daqui a pouquinho tem o pastor Adão trazendo para você o programa Mensagem de Fé, oferecimento Renovar em Maringá. Olha só, o que vai acontecer com Pedro? Pedro agora vai ficar preso, ele vai ser entregue a 4 grupos de 4 soldados, vai dar 16 homens. Eram 16 soldados, tá? E cada 16 homens se revezavam, né? Eles se revezavam para guardar Pedro e se certificar que Pedro não seria solto daquela prisão. Ok. Qual era a intenção deles? Manter Pedro ali preso para que eles fossem apresentados depois da Páscoa, porque seria um dia que chamaria muita atenção, não é verdade? Então deveria ter sido traduzido assim como a intenção de depois da Páscoa, porque Pedro ficaria ali até a Páscoa, para depois ser apresentado. Então havia uma trama por trás de tudo isso. Aí no versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado no cárcere, ok? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então o grande segredo desta palavra é entender: Pedro não foi preso porque ele estava em pecado, Pedro não foi preso porque ele era um ladrão, Pedro não foi preso porque ele tinha qualquer tipo de delito, não. Pedro foi preso porque Herodes estava maltratando os discípulos de Deus e estava dando ibope na época. Então a liderança judaica estava celebrando. Pedro foi representado aqui o Evangelho de Cristo. Então o Estado estava preocupado, o sistema político, o sistema religioso, porque Pedro estava trazendo uma revolução através da pregação. A igreja primitiva estava trazendo uma revolução, tirando o povo da escravidão, da tradição, daqueles costumes. Pedro estava trazendo ao derramamento do Espírito Santo. A igreja primitiva era falar em línguas, era ter um avivamento, despertamento. Tanto é que Martim Lutero trouxe uma revolução. Então o que estava acontecendo ali não era nada mais, nada menos do que uma perseguição da igreja. E os mais influentes estavam sendo objetos dessa perseguição. Então Pedro foi mais um, porque ele não tinha culpa de nada. Pegam Pedro, levam para a prisão. Mas aqui há um detalhe: a igreja estava em contínua oração por Pedro. Eu quero entender que, uma vez que você ora por algo, insiste nesta oração, então é uma corrente contínua. Não é uma corrente que interrompe. Uma luz que está funcionando, você vai até um interruptor, você apertou o interruptor, interrompeu aquela corrente. Mas se a luz ficar ligada 24 horas, é uma corrente contínua. Então a oração que trouxe Pedro de volta foi uma oração contínua. Então nós aprendemos que nós devemos orar sempre. Orar sempre. A igreja precisa estar em oração sempre. Quando qualquer situação, olha, o irmão Pedro está preso, ok, mas vamos orar pelo irmão Pedro. Vamos orar pelo irmão Pedro. Olha, o Pedro, ele está doente, está com Covid, se fosse hoje. Vamos orar pelo irmão Pedro. Vamos entender que por trás de tudo isso há uma trama, uma situação. Gente, nada na nossa vida espiritual acontece sem uma intenção maligna. A intenção do inimigo é tirar você da presença de Deus. Entenda isso. A intenção do inimigo é desestruturar você, é tirar você do nível espiritual que Deus te colocou. E o povo entende isso. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Aí o povo começa a orar. O que vai acontecer? Deus vai enviar um anjo lá. No versículo 7, ó. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz no cárcere. Isso significava que não havia dúvida de que esse ser era do Senhor. Então não era um anjo caído,
Porque há anjos de Deus e há anjos caídos, meu amigo. Essa é a verdade. Então não foi um anjo caído que foi pegar Pedro, não. Foi um anjo do Senhor. E tocando a Pedro do lado, o despertou dizendo: levanta depressa. Simplesmente quer dizer que o anjo o acordou. Pedro estava dormindo e o anjo o acordou. Existem situações que Deus permite para te acordar, para despertar o teu talento, despertar o teu potencial, despertar o dom que há em você. Escuta o que eu vou te falar, você pode estar ferido, você pode estar até preso, machucado, decepcionado, mas você não está morto. Você pode estar preso, mas não está morto. O anjo veio, acorda Pedro e vai dizer no versículo 8, ó, e disse-lhe: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas tua capa e segue-me. Vai falar da roupa exterior, com Pedro nesse momento já totalmente vestido. E aí, e saindo, o seguia. Então Pedro fazia algo que nesse momento ele não estava certo que fosse real. Pedro achava que estava sonhando, mas mesmo assim eles estavam obedecendo. Por isso nós temos que seguir esse princípio, que é o princípio da obediência. 3 princípios: obedecer, né? Nós devemos obedecer. Segundo, ser fiel e ter compromisso. Essa palavra se encaixa para cada um de nós. Diante das batalhas, das prisões, das lutas, nós devemos continuar obedecendo. Pedro, mesmo achando que estava sonhando, ele obedece o anjo. No que ele obedece o anjo, ele começa a passar pelos soldados. Eu aprendo aqui que Deus nos deixa invisível aos olhos dos nossos inimigos. Deus vai te deixar invisível aos olhos dos teus inimigos. Você vai passar pelos teus inimigos. E aí um detalhe, olha, muito interessante, que quando chega na porta da prisão, a porta vai abrir sozinha. Então o anjo não tinha chave, Pedro também não. Quem abriu aquela cadeia? A oração do povo fez com que Deus enviasse um anjo na prisão e a porta abriu automaticamente. Isso quer dizer que a oração, aleluia, estou arrepiado, é uma chave que vai abrir todas as portas de Deus na tua vida. A tua oração vai abrir uma grande porta para você no mês de abril. A tua oração vai abrir uma grande porta. Por isso que eu quero convidar todo mundo hoje. Você que está me acompanhando e tem condições de estar, esteja conosco hoje em Jandaia do Sul, às 18h30, 6h30 da tarde. Eu vou estar em Jandaia do Sul. Meus amados, Deus vai abrir uma porta para você através da oração. Venha de perto, venha de longe. Avenida Senador Souza Naves, 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. Na esquina também do Kikoshinha. Eu conto com você até lá, tá bom? O programa Renovar está chegando ao seu ponto final. Fique agora com o programa Mensagem de Fé com meu amigo Pastor Adão, e você pode ouvir pelo aplicativo. Isso, baixa o aplicativo agora. O aplicativo é MotivaSat. Quem tem o celular Android, MotivaSat, baixa aí na Play Store, no Google Player, ou pelo site www.motivasat.com.br. E você que tem o celular da iPhone, baixa o aplicativo Radiosnet, ok? Após o intervalo, você fica com o Pastor Adão e esse programa abençoado representando a Renovar de Maringá, tá bom? Até mais tarde, 11 horas eu volto com o programa Renovar. Um abraço para você de Jandaia. Hoje estaremos aí às 18h30, vai ser bom demais. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Pelo aplicativo agora tem o programa do Pastor Adão. Tchau, fica na paz. Quinta do Sobrenatural. Avenida Souza Neve 495, na esquina da Caixa Econômica, no centro de Jandaia do Sul. Porque milagres, revelações e libertação. Ministração Bispo Isaac Souza, às 7h30 da noite. Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Deus abençoa você nessa